Queridos irmãos, irmãs, hoje, com simplicidade dessa verdade tão profunda de Jesus, quero falar sobre a sustentação da cruz. Conforme apresentado no texto que nós lemos nesses versículos, Jesus nos convida a entregar os nossos fardos, preocupações, cansaço, sobrepeso e colocar tudo isso sobre Ele. Jesus nos convida a uma viagem, em uma jornada em que não precisamos carregar as nossas próprias malas. Uma viagem, imagine você, convidado por Jesus, a passear sobre a sua criação, começando aqui na terra, desde que você nasceu, e passou a conhecer a proposta dele para a sua vida. E se você que me assiste, quem sabe não conhece a proposta de Deus através de Jesus Cristo, foi Deus quem disse em sua palavra que, falando outrora através dos seus profetas, hoje ele nos fala através do seu Filho Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré traz uma proposta e um convite para uma viagem com Ele. Uma viagem emocionante, divertida, cheia de aventura. Porque andar com Jesus é viver uma vida de aventuras. Se tem uma coisa maravilhosa, é andar com Jesus. Se você anda com Jesus, Carlos Henrique, todos os dias é diferente. São emoções, são lágrimas, são tristezas, mas ele vai dizer: em todas essas coisas sois mais do que vencedores. Ninguém na terra tem uma proposta como Jesus. Não à toa ele dividiu a história antes e depois dele. Talvez Aristóteles e Sóstenes, que apregoaram sobre a busca do conhecimento, ou a busca da verdadeira verdade, houvesse Jesus pregando, e quem sabe estivessem esses filósofos que buscavam a verdade. Em João no capítulo 14, no seu discurso, ele disse: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Mas porque eu disse, eu vou preparar lugar e voltarei para vos buscar, porque aonde eu estiver, estará você também. Quem sabe eles poderiam observar Jesus dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e dizer: encontrei aquilo que eu buscava. Porque é muito difícil na vida você bater cabeça, como dizem por aí, buscar a qualquer custo uma razão para a vida. E olha, Jesus se apresenta para nós hoje dizendo: eu sou a sustentação da própria vida. Eu sou o próprio caminho. Eu sou a vida que você precisa. Foi Ele que disse: há de mim uma vida e eu tenho o poder de dá-la. E Ele entregou a sua vida de forma absoluta para gerar vida em você. Por isso que Ele declarou dizendo: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele tem vida nele mesmo. E Ele disse: eu aprendi com meu Pai, eu dou a minha vida e a tomo de volta. Que vida tremenda. Os discípulos passam essas aventuras com Jesus e eles recebem um convite, um a um. Mateus capítulo 5 vai dizer, e Marcos, que ele encontra no barco Pedro, Tiago e João, e faz um convite: venham a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Que aventura maravilhosa. Imagine você que pescadores experientes que trabalhavam pelo seu sustento, tendo passado a noite inteira sem pescar nada, encontra um pregoeiro,
um homem aos olhos comum como qualquer outro, que diz a eles: joguem a rede pelo lado direito. E ele disse: Senhor, trabalhamos a noite inteira e não pescamos nada. Quem sabe Pedro ficou no seu coração contido, mas intimidado pela autoridade de quem lhe falava, lançou a rede. Pela tua palavra lançarei a rede. O convite começa sem nem conhecer, pastor Israel. Mas o impacto daquele que fala é tão grande, é tão poderoso, que o coração queima. Em Lucas capítulo 23, a Bíblia vai dizer que no caminho de Emaús, os discípulos não conheceram Jesus ressuscitado. E Jesus tratava com eles sobre as questões das profecias que diziam ao seu respeito. Andando com eles, e eles não conheciam. Às vezes é assim, na jornada muita gente anda com Jesus, mas não conhece Jesus. Não percebe o jeito de sua fala. Não percebe o jeito como ele trabalha. E ali vai dizer que quando Jesus parte o pão na chegada à casa, os discípulos dizem: de fato era ele. Por isso no caminho o nosso coração aquecia. Porque quando ele fala, aqui dentro mexe. Quando Jesus fala ao seu coração, ou quando você lê as Escrituras, quando você para ouvir um pregoeiro da palavra sobre o altar, tenha absoluta certeza, a palavra entra e queima, porque a palavra não é do homem. E ele vela pela sua palavra, e ele disse: a minha palavra não voltará para mim vazia. Passará os céus e a terra, mas a minha palavra não lança a rede. Sobre a tua palavra eu vou lançar. Queimou. Não é uma palavra humana comum, é palavra eterna, é palavra de vida. É por isso que a Bíblia declara: as tuas palavras são espírito e vida. É por isso que Paulo vai dizer: eu não venho a vós com pregação ou filosofia humana, mas eu prego a autoridade e com poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Independe do pregador, é o Evangelho anunciado da forma original que move, queima, sacode, transforma, cura, liberta, salva o ouvinte da palavra. Tem alguém aí ouvindo a palavra? Tem alguém aí que ama o verbo vivo? Sobre a tua palavra. A nossa fé não é baseada em homens, a nossa fé é baseada na palavra. Foi Jesus quem disse: vocês creem nas Escrituras? E os fariseus: cremos. Então, meditem, aprendam com ela, porque ela de mim testifica. Ele é a própria palavra, a vida, a esperança, a salvação se encontra no verbo. O coração de Pedro queima. Como não obedecer àquele que me diz: lança, e acontece algo dentro de mim quando ele fala? Mexe aqui dentro. A palavra tem uma vida tão, parece que o nosso coração palpita ao ouvir a palavra. E por isso a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. É na palavra que nós cremos. É na palavra que nós estamos sustentados. É na palavra que nós temos a esperança. É na palavra que a nossa redenção é provada. É pela palavra, é nela, através dela, por ela. Ela se move em nós, age em nós. É ela que cura, é ela que salva, é ela que transforma. Ele é a palavra. Ouça o convite: lança a tua rede. Quem te fala não é homem, é o verbo. O problema é que podemos estar distraídos demais e não perceber quem nos convida a lançar a rede. E por isso carregamos pesos. E por isso estamos cansados.
E por isso às vezes estamos em depressões, opressões, prisões espirituais em que o mundo faz sobre nós. Porque a palavra não está sendo ouvida. Porque quando ela entra aqui, passa por aqui, pela sua mente, e desce ao seu coração, tenha certeza, ela vai cumprir o desígnio pelo qual ela foi liberada. E eu creio, Deus está liberando uma palavra para você nessa noite aqui. Tem alguém que recebe? Tem alguém comigo? A palavra é: lance a rede, não tenha medo, vai para cima, creia. Aquele que está te chamando, aquele que está te direcionando, aquele que está te dando sonho, aquele que está te guiando, é aquele que está dizendo: vai, lança a rede. Mas pastor, eu tenho trabalhado a noite inteira, não dá certo. Ei, Deus está dizendo, irmão, não tenha medo, faz de novo, de novo, de novo. Quantas vezes forem necessário, faça. Não desista, não abandone a fé, não desacredite daquilo que Ele falou com você, porque Ele não é homem para mentir, também não é homem para se arrepender. Ele liberou a palavra, Ele vai cumprir com a palavra. Aleluia. Olhe para alguém do seu lado e diga aí: ouça o convite e lance a rede. Pedro lança a rede. Aleluia. Uma graça de Deus aqui nessa noite. Há uma unção profética aqui nessa noite. Há uma liberação de palavra rema de Deus aqui nessa noite. Essa é a noite que Deus vai virar a chave na tua vida. Essa é a noite que você vai arrastar a rede e vai vir milagres que você nem esperava. Creia. Aleluia. Agora sabe o que é interessante? Que no convite, quando ele lança a rede, a Bíblia diz que viu uma rede cheia de peixe, Gabriel. Uma rede cheia de peixe. Quando eles pegam as redes, quem sabe Pedro pensou: não, eu vou vender agora, meu Deus do céu, virou o jogo. Agora eu vou abrir uma peixaria, vou abrir uma distribuidora, Grilo. Estou cheio do dinheiro, estou rico. Olhe para alguém no céu e diz assim: ó, andar com Deus e com seu Filho Jesus é viver uma aventura. Diga para ele assim: ó, é loucura. É doideira, irmão. Não tem coisa normal com Jesus. Elias, com Jesus a gente anda sobre as águas. Eu vi o irmão fazendo uma reflexão quando Paulo entrou no panteão grego e encontrou vários deuses. E encontrou um altar ao Deus desconhecido. Aí ele disse assim: antes de Paulo chegar ao altar do Deus desconhecido, ele viu Poseidon. Poseidon, na leitura dos deuses gregos, na mitologia grega, é o Deus dos mares. Quando ele viu Poseidon, ele disse: um discípulo de meu Deus pisou sobre o reino de Poseidon. E todos perguntaram: quem é ele? Pedro. O meu Deus, o Criador dos céus e da terra, o Deus desconhecido de vocês, disse ao meu amigo, discípulo dele: vem, Pedro, pisa sobre o mar. E Pedro veio andando sobre o mar, pisando sobre o reino de Poseidon, porque o meu Deus é maior Deus de todos, não há outro Deus além dele. Você tem a capacidade de andar sobre a palavra. Pedro não andou sobre o mar. Deixa eu liberar essa verdade para você. Pedro andou sobre a palavra daquele que diz: vem e anda. Quando você acredita naquele que está te chamando, você não vai pisar sobre o que você vê, você vai pisar sobre o que você não vê, porque nós não andamos por vista, nós andamos por fé.
aqui nessa noite para mudar a história da vida da sua família, da sua casa, do seu marido, dos seus filhos. Talvez você entrou aqui nessa noite, você pode dizer para mim: pastor, a minha família ainda não aceitou Jesus, as coisas ainda não viraram lá na minha casa. Ei, eu estou provocando você. Deus me trouxe aqui nessa noite com uma palavra para liberar para a sua vida. Se você acreditar, você vai pisar na sua casa e vai entrar diferente, porque você vai tomar posse da palavra dele. Aleluia! Temos um convite de Jesus, então vamos andar sobre esse convite. E já que é loucura andar com ele, eu tenho que deixar os peixes, porque ele me convidou agora, Ítalo, a andar com ele. Peraí, mas não foi para lançar a rede, Xandão? Estou bem, estou abençoado. Olha aqui, quantas, nunca pesquei tanto na minha vida. Hein, Olívia? Xandão chegando lá cheio de peixe, a Olívia virou o cativeiro. Estamos feitos. Aí Jesus: ei, segue-me e eu vou te fazer, Xandão, pescador de homens. Ei, toca alguém do seu lado aí, cutuca ele e diz assim: ó, com Deus o negócio enverga. Não é como você vê, não é como você pensa. Oh, querido, ele achou que ia levar os peixes, e a única coisa que ele levou foi o quê? Jesus de Nazaré. O que é que você quer levar nessa noite? Você quer levar os peixes? Ou você quer levar aquele que provê tudo o que você precisa, na hora que você precisa? Leve Jesus. Pedro levou Jesus. Quem sabe, vamos conjecturar, se Pedro tivesse decidido sobre os peixes, pastor Selma. Decidiu, estou bem. Se os negócios foram bem, ele vai continuar fluindo longe de Deus. Talvez ele poderia também, uma outra hipótese, levar a sua riqueza dos seus peixes, vender, mas não administrar muito bem, ou o mercado não está muito bem em Jerusalém, e aí não conseguir vender peixe o suficiente, e apodrecer a maioria, e os negócios naufragarem. Cadê Jesus? Eu fiquei com a bênção, mas perdi o abençoador. E agora? Mas Pedro decide sobre aquele que fez algo impressionante. E imagine comigo que Pedro olha para Jesus e diz assim: cá, eu vou ficar com esses peixes nada, moço. Eu quero aquele que diz: os peixes para vir, os peixes vêm. Fica aí, peixinho, que eu vou com o dono do mar, o dono da terra, o dono do céu, aquele que tudo obedece a ele. Eu vou seguir Jesus Cristo de Nazaré. Quero nem saber para onde eu vou, eu estou com ele. Se ele entrar na Vilela, eu lá estou. Se ele for para Judá, também lá estou. Se for para Roma, eu vou com ele. Se ele morrer, também morro com ele. Tem uma promessa: se morrer nele, ressuscitarei com ele também. Aleluia. Ele decidiu sobre Jesus e foi com Jesus. A verdade é que muitas vezes a gente escolhe as bênçãos e deixamos o abençoador ir embora. Certo momento da vida de Pedro, a Bíblia diz que os cobradores de impostos vieram até ele e chegaram a Pedro e cobraram o seu imposto. Pedro chegou até Jesus, lembrando que Jesus resolveu um problema da pescaria, e disse: mestre, estão cobrando o meu imposto, e agora? Eu larguei tudo para te seguir. É uma fala de Pedro nos evangelhos. Eu tenho deixado amigos, família, tudo para te seguir. O que eu ganharei em troca? Jesus respondeu: já ganhaste 10 vezes mais nesta vida, e muito mais na porém. Ah, queridos, Pedro recebe de Jesus outra ordem: vai, Pedro, ao mar. Agora você vai lançar um anzol, e você vai pegar um peixe. Nesse peixe vai ter 2 denários, um para mim e um para você. Pague o seu imposto e pague o meu imposto. Queridos,
Andar com Jesus é não ter falta de nada. Andar com Jesus é acreditar que Ele vai suprir todas as nossas necessidades, que Ele vai abrir a boca do peixe para trazer o resultado que nós precisamos, que Ele vai fazer o milagre na hora certa, no dia certo, para você receber a bênção, e a necessidade que você tem será suprida. Foi Davi quem disse: eu fui moço, hoje sou homem, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ei, você anda com aquele que resolve qualquer BO. Creia nisso. Eu sou um homem que vivo milagres. Se eu for parar para contar nos detalhes, falar igual a minha avó, detalhes, vocês vão ver que meu Deus é bom. Oh, gente, vocês não têm noção. Ele faz coisas que a medicina não faz. Ele realiza prodígios que a ciência e a tecnologia jamais terão capacidade de fazer. Ele é capaz de abrir o céu para que as bênçãos desçam sobre você. E se Ele quiser, Ele vai abrir o mar e você vai passar. E se Ele quiser, Ele vai fazer você andar sobre o mar. E se Ele quiser, o fogo não vai te queimar, nem cheiro de fumaça haverá em você. E andar com Deus é ter a resolução de todos os problemas. Aleluia! Agora, andar com Ele é descansar. Olha para alguém do seu lado assim: você está cansado? Jesus é o descanso. Você sabe quantas pessoas se encontram hoje oprimidas por causa do cansaço emocional? Fadigadas emocionalmente, no seu relacionamento, pelas tarefas de exercícios de estudos para tentar uma faculdade, para tentar um concurso público, nos relacionamentos conjugais, relacionamentos de noivado, namoro, relacionamentos profissionais, pessoas oprimidas, pessoas que não conseguem dar um passo à frente porque está sobrecarregada com o cansaço. Quantas pessoas chegam para você e falam: eu estou cansado. Eu ouço isso direto: pastor, estou cansado. Pastor, estou cansada, eu não aguento mais. Oh, queridos, eu já passei tanta luta, tanta guerra, e todas as vezes eu encontrei descanso nele. E deixa eu lhe dizer, as escrituras diz: eu nunca ouvi falar um Deus igual a ele, que trabalha para todos aquele que nele espera. Descansa, ei, descanse em Deus. Coloque o seu fardo hoje em Deus. Aprenda a descansar nele. Não queira carregar fardos que você não suporta. Descanse em Jesus. Jesus prometeu vida e vida plena, irmão. Não tem como um crente viver aflito, angustiado, cansado, sobrecarregado. Ei, irmão, não tem condição, não tem como um crente andar assim. Se alguns pesos sociais, emocionais, de tudo que eu abordei para você, veio sobre você, faça igual a Elias. Vai para a caverna. Se esconde lá no escurinho. Porque está escrito: fecha a porta do teu quarto, ora a mim em secreto, pois eu te ouvirei e te recompensarei publicamente. A questão é que nós procuramos as pessoas em vez de procurar Deus. A questão é que nós procuramos ajuda nos outros irmãos, familiares. Você olha para alguém e fala: ele pode me ajudar, ela pode me ajudar. E você vai correndo contar o seu problema, abrir o seu coração, tentar resolver a sua situação. Você procura a pessoa errada, e a pessoa errada não tem o direcionamento certo para você. Faça como Daniel, capítulo 10 de Daniel. Dobre os seus joelhos, ore ao Senhor no quarto em que você está, em direção ao céu,
e Ele ouvirá o seu clamor. O anjo vai chegar e vai dizer: ei, ponte de pé, porque desde o primeiro dia que você começou a orar, o Senhor ouviu o teu clamor e me enviou para te trazer resposta. Você serve a um Deus que ouve a tua oração, irmão. Ele ouve a sua oração. Olha para alguém do seu lado e diga assim: ei, para de procurar a pessoa errada. Toma a direção certa do quarto, do secreto com Deus. Deixa eu te contar uma coisa. Meu filho Felipe tinha nascido, e no nascimento de meu filho eu fiquei desempregado. Comecei a orar, falei: Jesus, não tem condição, eu preciso sustentar a casa. Negócio feio, Xandão. A gente que é pai, tem um filho para dar de comer, uma esposa, temos as despesas do lar para sustentar. Aí eu fui dormir à noite e sonhei que a casa ia estreitando, apertando. Aí eu e Jamile tiravam um móvel da casa. A casa já era pequena, Jesus, deram um quarto e um banheiro. Falei: meu Deus, vai sobrar o que aqui dentro? Aí tirou a cama, tirava as coisas. E aí o sonho acabou, eu acordei e falei: Jamile, eu tive um sonho assim, o negócio está feio, não tem mais como ficar aqui. E aí eu saí desesperado. No meio do caminho, eu orava sempre no monte do bairro, o bairro perigosíssimo que eu morava, em Feira de Santana. E eu fui para aquele monte que toda noite eu orava. O bairro muito perigoso, mas como eu era morador de lá, então o traficante, os criminosos não mexiam. Pastor, ora por nós. Amém. Vou orar, varão. Deus te guardar aí. E eu ia, rapaziada, pedia, eu orava. Aí eu ia para o monte. Irmão, naquele dia eu estou orando no monte, aí eu só via um redemoinho se formando ao meu redor. Tudo escuro. E aquele redemoinho se formando ao meu redor, De repente, eu vi o cântico de uma irmã cantando: caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, oh glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Aí meu Deus do céu, eu só vi ela gritar de lá: vaso, você dentro dos matos. Aí eu falei: tá repreendido, Satanás, tu me achou aqui. O Senhor me tirou de casa e disse: tem um filho meu orando lá no monte, minha filha. Vai lá, minha serva, e diga para ele que sou eu quem estou estreitando, porque eu vou trabalhar todo esse ano na vida dele, porque eu tenho um propósito ministerial na vida dele. E ele não chore nem fique reclamando para mim. Diga a ele para se levantar, porque eu já ouvi e eu vou cuidar dele nos mínimos detalhes. Irmão, já levantei com a rajada de língua, pulando no mistério. Eu sou do fogo, eu sou filho da Dona Maria. Está ouvindo aí, manhã? Cheguei, fui para casa e falei com o Jamile: irmão, creia. Eu precisava do bujão de gás, chegava. Eu precisava da feira, chegava. Teve um dia que eu fui para o culto e eu falei: Senhor, estou com vontade de comer um pão com manteiga. E olha, fui para o culto sem comer o pão com manteiga, com a caixa na mão para fazer o evangelismo depois para o culto. Quando eu voltei, quando eu abro a porta da casa que eu chego, tem manteiga, tem pão, tem queijo, tem presunto, café pronto. Meu querido, eu estou pregando para você porque eu vivo o milagre de Deus. E eu sei em quem eu tenho crido, que é poderoso para fazer além daquilo que você pensa, além daquilo que você imagina. Creia! Ele faz milagres. Descanse nele. Descanse nele. Esse ano foi um dos anos mais milagrosos que eu vivi. Eu me lembro que, como eu sonhei que a casa ia apertando, eu disse para Deus: Deus, para onde o Senhor quer me levar? Eis-me aqui, já entendi. Saí do monte com a consciência. Vou dobrar o meu joelho, vou orar mais, vou ler mais, vou jejuar mais, e o Senhor faça a obra. Peguei um buzu, Israel, e eu falei: Senhor, se o Senhor está me direcionando a isso,
e o Senhor quer que eu saia desse bairro. Quando eu chegar na casa dos meus pais, está chovendo forte, eu vou ver um anel aberto no céu e um arco-íris rodeando esse anel. Peguei um ônibus, fui chuva. Cheguei no bairro dos meus pais, desci do ônibus no ponto final e fui andando para a casa dos meus pais. E chegando na casa dos meus pais, quando eu meti a mão no portão por dentro para tirar o cadeado, o Espírito Santo disse para mim: olha para cima, meu filho. Eu olhei, quando eu olhei, está o arco celestial formado em cima da casa do meu pai, o céu aberto. E eu entendi, Deus está dizendo para eu sair urgentemente daquele lugar. Eu saí, dormi naquele dia na casa da minha mãe. Quando eu estava dormindo durante a noite, eu tive um arrebatamento de espírito e o Senhor Jesus apareceu no meu quarto e disse: Everton, eu estava orando, passei a madrugada em oração, de joelho na minha cama. Uma sequência rápida de acontecimentos sobrenaturais aconteceu. E eu saí e vi meu corpo. E o Senhor disse para mim: me acompanhe. E Jesus foi na frente e eu atrás, e eu me lembro como se fosse hoje, pastor Israel. Jesus ia passando, as pessoas iam sendo curadas, as pessoas paravam de brigar, e eu via vários fatos acontecendo. E conforme ele andava, como uma escada, ele ia subindo os degraus. E aquilo era maravilhoso, eu ficava olhando, e de repente eu não conseguia mais vê-lo. E eu falava: Jesus, eu estou te seguindo, cadê o Senhor? E ele disse: estou no céu, mas o meu Espírito está contigo. Continua a viver aquilo que eu te ensinei. Pregue a palavra, ore pelas pessoas. Eu estou contigo para cumprir o teu ministério nessa terra. Queridos de Deus, voltei para o meu quarto, levantei durante o dia e aí dormi de 8 da manhã até meio-dia naquele dia. Levantei, minha mãe botou um almoço, eu comi. Quando eu estou almoçando, o irmão que me trouxe de volta para Jesus, Veridiano, eu estou contando isso, não está no script, mas o Espírito Santo sabe todas as coisas. E eu não vou desobedecer o que ele está dizendo. E lembrei de você agora. E aí, quando eu estou ali almoçando, esse amigo que me trouxe para Jesus de volta, bateu na porta da casa dos meus pais. E disse assim: Dona Maria, ô irmã Maria Quitéria, Everton está aí? Aí minha mãe disse assim: tá sim, Veridiano, entra aí. Ele já foi entrando e os olhos dele estavam cheios de água. Ele vinha chorando. E quando ele foi se aproximando de mim, eu senti o Espírito Santo me arrepiou do fio de cabelo à planta dos pés. Aí ele começou a falar em línguas estranhas, eu também. Aí eu levantei, abracei ele, ele me abraçou e nós chorávamos. E ele disse assim: Everton, eu estava em casa essa madrugada e o Espírito Santo disse: vai lá na casa de Dona Maria, porque Everton está lá essa noite, ele chegou. E você vai dizer para ele que eu, o Espírito Santo, sou o amigo dele e não vou deixar ele só. Esse ano a gente vai andar mais junto do que nunca. Ô irmão, foi uma festa. Pensa naquele culto doméstico. Demos glória, foi um reteté, lembramos de coisas malucas em Deus. E Deus começou a nos levar para o seu descanso. Ei, eu estou pregando sobre um Cristo sobrenatural. C.S. Lewis disse: este mundo é uma ilusão. Quando você fechar os olhos, de fato você verá o que é real. Ei, o mundo espiritual é mais real do que este mundo físico. O mundo de realidades de Cristo vai além das transcendências dos homens. Foi Paulo que disse: eu conheço o homem, não sei se no corpo ou fora do corpo, subiu às mansões celestial, viu coisas inefáveis que aos homens é escuso conhecer. Nosso Cristo é um Deus do sobrenatural, do milagre, de um agir infinito. Eu estou pregando para você nessa noite porque Deus manda dizer para você acreditar, confiar na palavra dele. Ele vai mover o céu ao seu favor, ele vai abrir a porta ao seu favor, se você for fiel, acreditar na palavra dele, confiar naquilo que ele declara, ele fará coisas impossíveis ao seu respeito. Creia nisso. Aleluia.
Olha para alguém aí do seu lado, cutuca aí e diz: agora você descansa. Descansa, irmão. Salmo 121, Davi está cercado por Saul. O exército de Saul quer Davi vivo ou morto. O inimigo número 1 do estado. Os montes, quando Davi sai da caverna, vê só soldados de Saul, com cavaleiros, espada. O exército de Davi, de 200 e poucos homens, não seria capaz de vencer. Davi diz: olho para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor dos exércitos, que criou o céu e criou a terra. Uou, nós acreditamos num Deus que marcha, que batalha, que guerreia pelo seu povo, pela sua igreja. As portas do inferno não prevalecerão. Oh, tem alguém comigo aqui que está recebendo essa palavra? Dá um glória a Deus aí, irmão. Aleluia. Eliseu chega para Elias desesperado. O moço de Elias: meu mestre, os inimigos de Senaqueribe nos cercam. São milhares de milhares. Estamos mortos. Ai de Jerusalém. Elias disse: Senhor dos céus, abre os olhos do moço. Abixará Enri Adoná, carros de Israel e seus cavaleiros. O moço viu um exército de cavalos brancos, anjos com espada desembanhada. E deixa eu lhe dizer uma coisa: um anjo só de Deus matou 185 mil soldados de Senaqueribe. Você tem a maior população celestial ao seu dispor. É maior aquele que está contigo do que aquele que está no mundo. O Deus de Israel, o Todo-Poderoso. Ei, tem alguém que acredita no que eu estou dizendo? Vai fazer o impossível. Você não vai perder essa batalha. Essa batalha já foi vencida. Aleluia. Glória a Deus. Ei, irmão, larga o microfone e sai correndo aqui e dá uns glória. O trem está forte. O jugo de Jesus. A gente às vezes, sabe o que é jugo, irmão? Aquilo que coloca sobre o animal, sobre o boi. Quem conhece o jugo? Certa vez o profeta Jeremias estava pregando, e o rei Zedequias se chateou com a pregação. E alguns dos profetas disseram: aonde passou o Espírito de Deus por nós para profetizar aos teus lábios? E quebrou o jugo que estava sobre os ombros de Jeremias. Olha, às vezes eu fico conversando com Deus, viu, pastor Israel? Eu falo assim: Jesus, tu fez os profetas pagar cada mico. Imagina um cara andando com um jugo preso no corpo. Imagina aí, irmão. Só para simbolizar para o rei que Deus estava botando um jugo nele, em Israel. E Isaías, que andou 3 anos nu, né? E Osés, que casou com uma prostituta. Ô, irmão, eu falo assim: Jesus, João Batista, gafanhoto e Mel Silvestre só viveu disso, no deserto. Carlo Tre, andar com Jesus. Tá com alguém de novo e fala: você tem certeza que você quer andar com Jesus? O discípulo chegou para Jesus e falou assim: mestre, eu quero ir contigo. Ei, o filho do homem não tem nem onde reclinar a sua cabeça. Ei, andar com Jesus é doideira. Um amigo meu diz assim: ó, eu não gosto nem de orar muito, Everton, porque quanto mais eu oro, quanto mais eu busco Deus, Jesus fala: tira isso, tira isso, tira isso. Estou com medo de orar. Irmão, quanto mais você se aproxima dele, mais santo você se torna. É por isso que a Bíblia diz: quem é santo, santifique-se mais. Mais. O mais ali no grego é ruhá, intensidade máxima. Tudo
excessivamente tudo. Jesus quer santidade em sua mente. Jesus quer santidade em seus olhos. Jesus quer santidade em sua língua. Jesus quer santidade em seu ouvido. Jesus quer santidade em seus pés. Jesus quer santidade em seu coração. Jesus quer santidade em todo o seu corpo. Ou você é templo santo, ou você não é. Jugo. Ô irmãos, quantas vezes estamos carregando julgos que não são nossos? Julgos pesados. Estamos presos pela vida, pelo materialismo. E no livro de C.S. Lewis, Carta ao Meu Aprendiz o Diabo, Maldonado, é um livro irônico, fictício, mas com doutrinas teológicas poderosas espirituais. E C.S. Lewis narra que Maldonado escreve uma carta a Vermilindo, seu discípulo, o discípulo do diabo, e ele diz assim: o meu paciente está agora com você, cuide dele, e você vai trabalhar para que ele não ouça a voz do inimigo. O inimigo é Deus. Aí Maldonado diz assim: Vermilindo, quando o seu paciente, que é os humanos, quando o seu paciente começar a ouvir a voz do inimigo, que é Deus, e o inimigo disser para ele assim: santifique-se mais, purifique-se mais, se afaste do materialismo e das coisas desse mundo. Vermilindo, quando você ouvir que o inimigo está dizendo isso, corra e sopre no coração dele aquilo que é material. Se ele tiver fome, bote várias ofertas de comida e manjares para ele, para que ele possa comer. Mas se ele tiver necessidade de sexo, apresente muitas mulheres para ele ter relação sexual, materializar os desejos pecaminosos da alma dele, Vermilindo. Assim ele não vai ouvir o inimigo. Quanto mais oramos, mais ouvimos Deus. Quanto mais dobramos o nosso joelho, trancamos o nosso quarto e falamos a Ele em secreto, bota um louvor que fica mais gostoso, o céu vai se abrindo, o Espírito Santo vai te enchendo, você vai derramando as lágrimas no colchão, no chão. E aí as lágrimas, pastor Henrique pregou aqui, as lágrimas falam. Está escrito, Apocalipse capítulo de número 21 diz que o rio de lágrimas corre no trono de Deus. Todas as suas lágrimas estão lá. As orações também, tem um altar do incenso, das orações dos santos. Ei, tem um pastor, que eu me esqueci o nome dele, em São Paulo, que escreveu um livro maravilhoso. Ele disse que quando ele estava orando, ele viu vários demônios em formas de dragão. E esses demônios estavam nas regiões celestiais. E quando ele orava, ele via várias bolinhas de ouro pequenininhas que subiam sobre toda a terra. E ele disse que o Senhor levou ele bem alto, acima dos dragões. E as bolinhas passavam, e os dragões ficavam lutando para impedir com que as bolinhas passassem. E os dragões davam as patadas, levantavam as asas tentando, mas as bolinhas eram rápidas e passavam pelo dragão. E entrava no céu e explodia em glória a Deus, explodia em aleluia, explodia dizendo: faz, Senhor, de novo, explodia dizendo: Senhor, eis-me aqui, explodia dizendo: Senhor, me usa. Ei, quanto mais você ora, mais o céu recebe glória, honra, e Deus responde a sua oração. E aí você se sente mais separado, mais ungido. E olha, eu vou lhe dizer uma coisa: andar com crente que ora, irmão, é perigoso. Cuidado com quem você ora. Se o cara é de oração e eu conheço uns crentes doido, irmão, doido de pedra. Doido, você fala assim: isso aí não é normal não. E pastor Israel, tem uns caras que eu conheço que eu falo: meu Deus do céu. Tem um amigo meu que já tem 1 ano e 4 meses no monte. Está dessa finura. Eu, outro dia, vi ele no Aparati Véia com um roupão branco. E aí postou no Facebook, falando no Ceasa. Falei: rapaz, onde é que está a figura? Doido, irmão de pedra.
Mas o evangelho para o mundo é loucura, mas para nós é o poder de Deus. Ore um pouco mais, ore e acredite, ore e confie, ore e não pare, ore sem cessar. Foi o Senhor que Jesus quem disse: orai e vigiai, para vocês não caírem nas tentações. Sem oração somos fracos, sem oração não avançamos. Sabe por que estamos aqui? Porque oramos. Sabe por que essa igreja está crescendo? Esses pastores oram, nós buscamos, nós clamamos, nós jejuamos. A igreja ora. Essa igreja foi construída em oração o tempo todo. Estamos debaixo da mão de um Deus poderoso, que é grande para fazer coisas poderosas. Olhe para alguém do sol e diga assim: tira o jugo, tira o fardo pesado, pega o de Jesus. Irmão, já viu aqueles vídeos das meninas aí, Fabiola Mello, né? Confunde o inimigo. Já viu esses vídeos? O diabo está achando que está vencendo, está te fazendo ficar triste. Aí você acorda de manhã: eita glória, Jesus, tudo dando errado. Eita, que Deus é bom. Pisa com o pé direito, a superstição, né? Pisa com o pé direito? Não, pisa com os dois pés. Oh, Jesus, amanheceu. Eita glória. Sai da frente, Satanás, que eu vou te dar trabalho hoje. Aí o diabo fica desesperado: meu Deus, esse crente é maluco. Eu estou trabalhando, complicando a vida dele. Ele acorda dando glória, levantando a mão para o céu, cantando. Ô amigo, ô amiga, se você viver a loucura do evangelho, o diabo vai ficar confundido, não vai conseguir atrapalhar a sua vida. Sabe por quê? Porque aquele que trabalha por você vai olhar para você e vai dizer: ó, tá vendo aí, Satanás, o meu servo Jó, sobre luta, perseguição, está dando glória, está louvando, está adorando, e Deus vai se agradando de você. Já pensou, irmão? Deus olha para tu olha para ele, e aí, painho, bom dia, o trem está feio, mas contigo fica bonito. Jesus está indo para a cruz, cantando. Ele termina a ceia, e olha, no ministério de Jesus não tinha ministério de louvor. Não tinha. Nada contra o ministério de louvor, né, Gabriel? O ministério de louvor é uma bênção, graças a Deus. Mas estou tentando contextualizar para você. Não tinha ministério de louvor. Jesus só pregava, ensinava. Ele era um rabone, mestre. Ensinava nas montanhas, porque foi proibido de ensinar no templo. Foi proibido de ensinar na sinagoga. Jesus termina a ceia, e ao terminar a ceia, ele se levanta, e as escrituras declaram que ele cantou um cântico. É para o diabo ficar confundido, não é, irmão? Fala para mim. Diz aí, você está sobre uma tempestade, você está caminhando para a morte, e você vai cantando. Como não lembrar de John Hus? Colocaram John Hus numa fogueira, rodearam com a lenha, disseram: John Hus, nega Cristo, e nós não vamos te queimar nessa fogueira. John Hus olhou para os seus algozes e disse: pode tocar fogo, eu tenho pressa em encontrar com o Senhor da minha alma. Jugo suave, não é peso andar com ele. A história diz que John Hus estava sendo devorado pelas chamas, e ele cantava e cantava, até que sua voz parou. E aqueles que assistiam aquela cena, relata os pais da igreja, que ouviram vozes de um coral celestial, dizendo: Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. A morte para muita gente aqui na terra é o fim, para os crentes é o começo. Um dia, se ele não voltar,
e nos levar no arrebatamento, e se nós viemos a sucumbir pela morte, eu e você está convidado a andar com Ele nessa linda história de aventura, nessa linda trajetória, nessa viagem emocionante, e fazer como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde já recebo a coroa que para mim está destinada pelo autor e juiz de toda a terra. Fica de pé, louvor, vem aqui por favor. Você está sendo convidado a andar nessa história linda de Jesus, a vivenciar tudo o que Ele planejou para você. E por isso Paulo disse: nem olho viu, nenhum ouvido ouviu, nem chegou ao entendimento do homem tudo o que Deus preparou para todos aqueles que o amam. Que você possa ver como João, no capítulo de número 5, está escrito: uma porta do céu se abriu, e eu fui arrebatado em espírito, e a voz disse: sobe aqui. Que você possa ver como todos os heróis da fé, confiando que aquele que te convoca e convida tem um plano poderoso sobre a sua vida. Todo cansaço, todo jugo, toda opressão, entregue a Jesus nessa noite. Coloque nele nessa noite. Talvez você entrou aqui com um coração tão apertado, angustiado, sofrido. Talvez você se encontre aqui e você disse no seu coração: eu vou na igreja hoje porque eu não suporto mais. E Jesus está dizendo para você: ei, eu estou aqui para segurar o teu fardo. Toma o meu jugo que é suave, toma o meu fardo que é leve, e aprende comigo que sou manso e humilde de coração.